Como o tema já diz, né? Não te perturbes. Nada por acaso. Ficou melhor assim? Sim. Então vamos lá. Por que eu decidi trazer esse texto para a gente fazer uma reflexão? E é uma mensagem de Emmanuel, num livro chamado Fonte Viva, tá? E aonde Emmanuel vai nos esclarecer algumas coisas a respeito de uma passagem de Paulo. Todos sabem quem foi Paulo, né? Paulo foi Saulo, né? Antes. Então, Paulo diz assim, que o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, ele era um grande conhecedor da lei. Vamos colocar aqui, Saulo, né? Antes de se converter ao cristianismo, ele era Saulo de Tarso. E ele era um grande conhecedor da lei, realmente. E vivenciava a lei do Antigo Testamento. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele passou de perseguidor do cristianismo a divulgador do cristianismo. Paulo levou o cristianismo trouxe para o Ocidente, levou para muitos cantos a mensagem de Jesus após a sua conversão ao cristianismo. Mas quando ele coloca aqui que o mandamento que ele vivia, né, e ele achava que era para a vida, e depois ele descobriu que era para a morte. Ele era um grande observador da lei e vivia realmente como pregava a lei antiga, que era muito vista pelos atos exteriores, né? Aqueles que tinham posse, aqueles que oravam para o povo, né? Então, quem tinha essa visão, né? Eles viviam mais para isso, com os cultos, com seus rituais, tudo na questão exterior. E aí, quando ele conhece o cristianismo, ele começa a perceber que o que ele vivia, que era totalmente para a vida material, assim falando, para os atos exteriores, para a vivência fora, né, para fora, sem a renovação interior, na verdade, para a sua alma significava a morte. Era a vida para o corpo, né? As glórias, exaltando o seu orgulho, a sua vaidade, mas para a alma era a morte. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus vem falar que o importante é nós seguirmos as leis de forma interior, com as nossas mudanças interiores, não com os nossos atos exteriores. Gente, eu vou ligar o ar-condicionado. Por favor. Ele desligou sozinho também. Por isso que ele desligou. Deve ter tido uma queda de energia. O ar desligou. Por favor, olha, para ligar. E por isso o projetor desligou também, gente. Então, ele começou a descobrir que realmente ele estava enganado. E caminhar com Jesus, na proposta desse homem novo, era vivenciar esse Evangelho, não se preocupando com os atos exteriores, mas sim se preocupando com as suas ações interiores. E a gente diz então aqui na doutrina espírita, a gente fala muito assim, mudar o homem velho e deixar surgir o homem novo. Paulo era um homem arregado aos rituais, né? A essa vida material. E era necessário então ele fazer essa mudança, essa transformação. E ele sentiu muito a dificuldade que é promover a mudança interior. Imagina de um homem
conhecedor da lei, respeitado, honrado, né? Para depois ser perseguido até por aqueles a quem ele conviveu por tanto tempo, pela diferença de postura diante da vida. Mas ao mundo tem jeito. No momento em que nós encontramos Jesus, nós temos que fazer a mortificação. É lenta em uns, mais rápida em outros, e muito mais rápida em Paulo de Tarso. E Maria de Magdala, quando encontrou Cristo, também fez a sua mudança interior. E nós, aqui, espíritos também tão importantes quanto Paulo, como Maria de Magdala, estamos nessa caminhada, buscando mudar os nossos conceitos antigos, as atitudes antigas, colocando então, na verdade, as atitudes novas e renovando a nossa alma. E Emmanuel, então, vai pegar esse versículo, essa fala de Paulo, e vai trabalhar, e nós vamos fazer uma reflexão em cima disso, tá bom? Vamos juntos. Emmanuel diz assim: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra-se a casa de tortura, em que se aflige e sofre. E, no entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Então, Emmanuel vai colocando essas situações para a gente começar a refletir. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhes as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Então, ele está fazendo uma comparação da madeira, né? E ele continua: se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor da sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedada, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Então, Emmanuel coloca aqui 3 situações para começar a chamar a atenção da gente, né? Fala do trigo que sofre, né? Lacerado no moinho, mas acaba tendo um fim muito mais útil, muito mais nobre. Subsistência do mundo. É daquele magoar o trigo, roçar, ralar o trigo, que nós acabamos nos alimentando. Se indagasse da madeira a respeito do serrote, né? Nossa, que dor, né? Que sofrimento ela está passando. Mas eis que surge para um fim mais nobre, como ele fala. Quantas casas são de madeira? Há muitos e muitos anos, né? Usava-se a madeira apropriadamente só para casa. Então, ela, trabalhada, bem utilizada, ela vai servir um propósito maior. E depois fala da pedra. A pedra e o buril, né? Lapidando aquela pedra bruta, e depois a gente encontra quantas esculturas e até os brilhantes, né? Mas precisam passar do bruto para o mais sutil, do bruto para uma finalidade mais meritória, né? Mais grandiosa, vamos botar assim. Então ele trabalha em cima
dessas questões do trigo, da madeira e da pedra, mostrando essa dificuldade, né, que eles são colocados para que então surja um fim novo. E será que conosco também é a mesma coisa? Vamos lembrar de Paulo, né? Quando não conhecia o cristianismo e quando ele começou a viver o cristianismo. Será que ele sentiu tudo isso também? Né? Se modificar, romper com aquilo que era tão nobre para ele da vida, e às vezes, né, achando que estava bem, e na verdade aquilo contribuía para a sua morte. E Emmanuel vai dizer assim a alma, assim a luta. Então, assim para nós, todos. O espírito na busca da sua evolução. Paulo, Maria de Magdala também. Assim como nós, espíritos em busca da sua evolução, né? Seu crescimento. Somos nós aqui. Quando não temos conhecimento disso, que somos espíritos em evolução, na busca do nosso aperfeiçoamento, vivemos a vida somente como se fosse uma vida material e gozamos dela ao bel prazer, usando todo da nossa prepotência, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos vícios e das nossas imposições. Mas quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita, ou bem dizer, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, começa a transformação em nós. Porque ele começa a falar, perdoai. E aí a gente fala, perdoar? Mas como vou perdoar? Sejais mansos e pacíficos. Como ser manso nesse mundo que me perturba tanto? Mas, passamos os tempos, e surge então a doutrina espírita para agregar maior conhecimento para nós compreendermos o Evangelho de Jesus. E aí então nós chegamos aqui. O Espírito na busca da sua evolução. Cada um tem o seu roteiro, tá? Cada um faz a sua caminhada. No livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos Espíritos, na questão 132, qual o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo da encarnação? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui, vinculados a um corpo físico? Nós estamos encarnados, espíritos encarnados. Qual é o objetivo? Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Ah, ótimo. Todos nós vamos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para os outros é missão. Para uns é mais difícil, expiação. Para uns é mais difícil, sim. Mas para outros, uma missão mais fácil. E para outros até é uma prova. Uma expiação é mais dolorosa, a expiação é mais difícil. A prova é aquilo que nós já passamos, já sabemos como é, mas não passamos direito. Aí agora então nós estamos numa prova. E a missão, a gente pode dizer, Francisco de Assis despertou diante da sua encarnação e cumpriu a sua missão, né? A missão é quando o espírito já é um espírito conhecedor do Evangelho de Jesus e já aprendeu a fazer essa transformação. Então ele tem a sua missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer, e eu digo sofrer, passar por todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, para que a gente alcance a perfeição, tá? Nós temos que reencarnar
e passar pelas dificuldades que a vida nos apresenta, para então alcançarmos a perfeição. Ninguém se forma numa faculdade se não passar no ensino fundamental, no ensino médio, não é verdade? E aí depois vai para a faculdade e se forma numa faculdade, vamos dizer assim. Então somos nós. Vamos fazer de conta que a faculdade é a perfeição, né? Então nós estamos caminhando aí nessa escola que a encarnação nos promove, que a reencarnação nos dá a oportunidade, para tentar chegar lá na faculdade e nos formarmos. Mas é necessário passar, né, pelo fundamental, pelo médio, e nós chegamos lá. A perfeição não é dada, ela é alcançada, cada um de acordo com a sua condição. Por isso, essa diferença de espíritos aqui no nosso planeta Terra. Por isso, a diferença entre nós. Por isso, uns são tranquilos, pacíficos, calmos e outros turbulentos. As nossas diferenças, porque Deus não deu privilégio. Deus não criou Jesus perfeito como Ele é para nós. Jesus também teve a sua caminhada e alcançou então esse progresso que Ele atingiu quando Ele estava aqui conosco. Mas Ele também continuou evoluindo, tá bom, gente? Então esse processo de evolução e perfeição não para. Já falamos que somos espíritos, mas eu quero dizer para vocês que essa consciência de espíritos nós temos a partir de 167 anos para cá. Porque a doutrina espírita, ela foi codificada em 18 de abril de 1857. Até lá, nós não sabíamos bem direito o que nós éramos. E quando os espíritos chegam e começam a falar sobre isso, e a doutrina espírita vai explicar melhor o que é esse espírito, porque sabíamos que tinham seres lá no mundo espiritual, mas quem eram eles? E ainda por cima, numa das perguntas do livro dos Espíritos, ele diz assim: nós aqui somos os homens de antigamente, que morremos e aqui estamos. Morremos e cá estamos, né? Olha só. Então aí nós vamos começar a entender. Se eles estavam encarnados, morreram e voltaram, nós também, né? Também vamos voltar para o mundo espiritual, continuando a nossa caminhada rumo à perfeição. Lembrando, uns está um pouquinho mais difícil, para outros está um pouco mais fácil, e para outros muito mais fácil, por causa das nossas diferenças de aprendizado. Então nós nos portamos, às vezes, como crianças, diante de uma negativa. Somos rebeldes, né? Os nossos instintos, as nossas imperfeições surgem rapidinho, diante, né, de muitas negativas. Então nós somos esses espíritos, como eu já falei, imortais. A cada nova encarnação, que é essa que nós estamos tendo aqui, ao sair dela, ao desencarnar e retornar ao mundo espiritual, cada um, através da sua consciência, vai perceber se melhorou ou não melhorou. E aí então nós vamos ser mais felizes ou menos felizes. Então a reencarnação, ela que nos dá essa oportunidade de poder lapidar as nossas almas, para que então possa surgir aquele brilhante. Ou então, como Jesus disse, que brilhe a vossa luz. Porque a nossa luz ainda está um paquinha, está bem igual do vagalumezinho, sabe? Ora, brilha, e daqui a pouco apaga. Brilha e apaga, mas ela está em nós. Mas ela tem que ser lapidada. Nós temos que permitir que ela venha ao mundo, que ela se faça presente. Mas, para isso, nós precisamos lapidar a nossa alma. Vou voltar.
do homem velho ao homem novo, do homem carrancudo, né, vicioso, orgulhoso, ao homem compreensivo. Quando eu falo homem, eu digo o ser, né? Nós sermos mais tolerantes, sermos mais compreensivos, né? Benevolentes, mansos, pacíficos. É difícil, não é verdade? Por isso é que nós estamos nessa experiência. Não é fácil. Mas essa reencarnação nos dá essa oportunidade, porque nós temos elementos diversos. A nossa vida hoje não é igual a 1857. Nós temos a ciência que evoluiu, o conhecimento intelectual que evoluiu muito, mas o conhecimento moral, que deveria ir junto, não está equivalente, não está no mesmo peso. Aí então é necessário que a gente então trabalhe essas questões para que a gente alcance o mesmo nível, inteligência e moral. Até porque a inteligência é maravilhosa, mas é a moral que vai conduzir a minha inteligência. Tem uma mensagem que fala assim: o homem construiu a dinamite para abrir túneis, mas a sua moral permitiu que ele utilizasse dela para bombardear cidades e assim vai. Olha aí, a inteligência e, infelizmente, a moral não vem empregada. E assim vai por um monte de outras coisas. E assim a gente vai então promovendo a nossa evolução intelectual, moral e espiritual. E ele vai continuar, que eu vou ver aqui, assim a alma, assim a luta. E ele, Emmanuel, agora vai continuar. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e ele pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referências à dificuldade e derramará fel e pranto. Ele perguntou para o trigo, ele perguntou para a madeira, ele perguntou para a pedra, e ele está dizendo: pergunte ao homem, quantos de nós, muitas das vezes fazemos isso mesmo, né? Impropriedades 1000, falamos vários disparates, né, sobre a dor, até muitas das vezes achamos que Deus nos abandonou. Estou entregue ao relento, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade? Mas quando a gente começa a conhecer que existe uma lei divina e que nós não estamos aqui por acaso, aí já muda. É a nossa consciência que está falando isso. Está em nós esse conteúdo, esse conhecimento. E aí então os nossos olhos, né, diante da carne, diante da dor, diante da dificuldade, a nossa referência vem esse outro. Estou aqui para aprender. O que isso está me trazendo? Porque eu preciso mudar. No passado, talvez eu tivesse tido uma reação. Hoje eu já sei. Qual é o melhor caminho para eu passar por isso? E quando eu digo do passado, eu já digo assim: nós, há uns anos atrás, com certeza reagimos na vida de forma diferente de hoje. Agora só precisamos dar mais um passo à frente, mais um passo à frente e seguir em frente. Não tentar fortalecer esses posicionamentos em nós e não deixando assim que surja outra vez aquele homem velho, né? Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo dilacerado, olha,
Emmanuel agora vai falar, graças a Deus, irmão. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade da alma. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos pegando esse conhecimento para as nossas almas, né? E diante da vida material aí, nós vamos ter um comportamento diferente, porque nós sabemos que nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos vencer a nossa intolerância. Precisamos vencer a nossa vaidade. Precisamos vencer o nosso orgulho. E assim a gente, então, como mais robusto para a imortalidade. Quando desencarnarmos, lá estaremos mais felizes ou menos felizes, conforme a gente caminhou aqui na Terra. Não se perturbe, pois, diante da luta e observa. Vamos observar. Não vamos reagir. Reage por instinto. Tem um tapa, manda outro. Não reage. Vamos agir. Vamos pensar, vamos raciocinar e levar o melhor resultado, porque já passou pelo nosso filtro, né? Como nós falamos. O que te parece derrota, muita vez, é vitória. E o que te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Tudo que passamos não é por acaso. Passamos porque somos repetentes diante da imortalidade. Passamos porque estamos para aprender sem sermos repetentes, tá? E também para colocarmos em prática as nossas tarefas do dia a dia. Mas eu ia falar outra coisa e me fugiu, me perdoe. Eu falei que estamos aqui para aprender como repetentes, estamos aqui como prova para passar por aquilo que nós já aprendemos e estamos aqui, sim, como missão para poder ensinar o que já sabemos. Não digo missão como Jesus, não digo missão como Francisco de Assis, mas digo missão naquele que tem o talento da educação, ser um bom professor, daquele que tem o talento em outras profissões, de ser um bom instrutor, o talento de ser uma boa mãe, o talento de dividir o pouco de amor que eu tenho, mas eu já tenho. Então todos nós temos essa missão de levar o que melhor eu tenho, mesmo que a missão seja desse tamanho. De ser uma boa mãe, de ser um bom pai, né? De ser um bom profissional. Qual é o nosso caminho para terminar já a nossa explanação? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ele é o caminho, como ele diz, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Somos espíritos imortais. Já estamos despertos para isso. O nosso mestre é Jesus. Estamos no fundamental, no médio ou na faculdade dos exemplos morais do Cristo. Cada um está em uma condição. Que possamos nos esmerar nessa mensagem desse mestre, no amar ao próximo como a ti mesmo, perdoai os vossos inimigos, porque só ele é o caminho. E às vezes a gente pensa, mas diante da vida material é tão difícil? É porque às vezes o outro, o nosso amigo aqui do lado, não nos incentiva a ser diferente.
Então, eu acho que esse amigo do lado deve aprender com você e não você se deixar levar por esse amigo do lado, porque você tem mais conhecimento e maior é a sua responsabilidade diante da vida. Esta é a atitude, é o caminhar do cristão que Jesus espera de nós. Antigamente, para se dizer cristão, ficava-se na caverna, orando e rezando. Não. Uns até morreram por Cristo, né? Na época de Jesus. E hoje ele pede, vai, segue, caminha e leva o meu evangelho pela atitude de cada um. É essa a mensagem que eu queria trazer, trabalhando dentro da mensagem de Emmanuel, que eu acho muito linda. Libera, permite viver esse ser interior que tem dentro de ti, que ainda está banhado pela escuridão, mas que tem todo o potencial de não ser um vagalume, mas de ser uma luz incandescente a iluminar a ti, a você, a mim e a todos nós. Uma boa tarde. Pessoal, nós estamos pedindo para que não batam palmas. Eu esqueci, é verdade. Nós estamos pedindo que não batam palmas, embora sejam bem-vindas e agradecidas, com certeza, a todos os palestrantes. Mas a gente prefere, como nós já vamos dar o passo em seguida, que todo mundo fique nessa vibração gostosa, já prontinhos para receber o passo. Gratidão a todos.